A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos em Cristo. Mais uma vez aqui, irmão Luiz, trazendo uma mensagem, um ensino, continuação do vídeo Vacina Apocalíptica. Esse daqui é a parte 2, onde eu vou estar falando das doutrinas de demônios. Vídeo muito importante para a Igreja de Cristo nesses últimos dias, pois de fato somos um corpo e o corpo também, como essa metáfora diz, o corpo de Cristo também com certeza tem um medicamento, e esse medicamento vem da palavra do Senhor. Por isso esse ensino eu estou intitulando como Vacina Apocalíptica. Nós vamos estar fazendo a leitura de alguns textos bíblicos e eu vou estar fazendo a análise de cada um naquilo que o Senhor me tocou, Então vamos começar em João 14, do 6 ao 7, onde diz assim: Jesus disse: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conhecereis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Irmãos, essa mensagem eu vou estar falando da doutrina de demônios, mas antes eu vou estar explicando, resumidamente, claro, quem é o Senhor Jesus, o que ele representa, e como ele honrou a Deus e como Deus o exaltou, e o que são as doutrinas de demônios, Depois nós entendemos a pessoa do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Então ele diz em João 14, que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então essa regra é clara. Ninguém chega a Deus senão por ele. Isso todos nós sabemos, Agora vou estar lendo mais um texto que está em João 12, do 49 ao 50, onde diz assim: Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim falo. Irmãos, maravilhoso, a gente entender tudo isso. O Senhor Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por ele. E tudo que ele ensinou aqui, que ele teve aqui, os ensinos dele que estão aqui para nós seguir, está de acordo ao coração do Pai. Ele recebeu do Pai, foi a vontade do Pai. Então, a gente percebe que Jesus, ele está envolvido, a glória do Pai está sobre ele, sempre esteve, Hoje ele está exaltado nas alturas, mas desde que ele andou nessa terra como homem, ele esteve aqui, glorificando ao Pai através da sua vida. Vamos estar lendo também, irmãos, em Filipenses 2, do 9 ao 11. E Jesus, ele cumpriu a missão dele, Ele testificou a vontade de Deus verdadeira, Ele veio dar glória ao nome do Pai e com certeza também trazer a salvação para nós. E fruto dessa dedicação dele, dessa fidelidade a Deus, ele venceu o desafio que ele tinha de morrer na cruz por nós, e trazer uma reforma, uma nova aliança através do seu sangue. E hoje ele está exaltado, pelo que está em Filipenses 2, do 9 a 11, escrito: Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra,
e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Glória a Deus, maravilhoso. Irmãos, isso daqui é como eu falei resumidamente, né? É a introdução do nosso Senhor. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem a Deus senão por Ele, né? Então, sem Jesus não tem acesso a Deus. Tudo que Ele ensinou, tudo que Ele falou, segundo o coração de Deus, vontade do Pai, né? Jesus veio aqui fazer a vontade do Pai, né? Reconciliar a humanidade com Deus através de seu sangue. E Deus o exaltou de maneira tal, né, que todo joelho se dobre diante dele, tanto nos céus, na terra e debaixo da terra. Meus irmãos, maravilha, glória a Deus. Até aqui nós todos temos esse conhecimento, né, essa maravilha que é o nosso Salvador. Agora, o que eu quero tratar, a doutrina de demônio, ela vai contra isso aqui. Essa doutrina de demônio que eu quero tratar não é uma ação do mundo contra a palavra de Deus, mas é uma ação de pessoas mal intencionadas usando a palavra de Deus contra esse aqui, ó, contra esse homem que eu acabei, esse Senhor que eu acabei de demonstrar quem ele representa, né? Quem ele é, o nosso Salvador. Isso. Usam a palavra de Deus e não honram a esse Cristo, né? E estão pregando a palavra de Deus. E nós vamos chegar lá, nós vamos entender tudo isso. 2 Pedro nos relata o seguinte, né? Deixa eu só ver o versículo certinho aqui. 2 Pedro 2, verso 1. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres. Olha só que interessante isso. Os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Então você vê que aqui, né, irmãos, está dizendo isso mesmo, que eles chegam ao ponto de negar a Cristo que os resgatou. Então, ou seja, pessoas que, né, pregam a Cristo, mas nós vamos entender como que estão rejeitando a Cristo, nós vamos entender como estão difamando o caminho da verdade. Em outra tradução diz blasfemando, eles blasfemam o caminho da verdade, né? Então vamos entender 2 Pedro 2, 3 e 4 agora, verso 3 e 4. Também movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para o juízo. Glória ao Cordeiro Santo de Deus. Então nós podemos ver mais uma característica do que está acontecendo, né? Eles negam a Cristo. Nós vamos entender como eles negam. Nós vamos entender como eles estão passando, blasfemando o caminho da verdade. Nós vamos entender tudo isso, né? E até a avareza, está envolvido a avareza aqui no meio, né? Que é um dos perfis das igrejas prostitutas lá de Apocalipse, né? Rodeado de ouro, pedras preciosas. Então, todas elas têm esse perfil, né? Tanto a mãe como as filhas, né? Elas têm esse perfil, uma, de estar junto com a política, né? Porque se deitam com os reis da terra. 2, está rodeada de pedras preciosas, né? Pregadores da prosperidade. Vamos começar a identificar eles aqui e identificar a doutrina de demônios, né? Irmãos, eu peço perdão, né? O pessoal às vezes fala, o vídeo fica longo. Não tem como
fazer um ensino detalhado, levar o conhecimento e fazer um videozinho de 10 minutos. Não tem como, infelizmente não tem como, né? Isso aqui é palavra de Deus, é palavra do reino dos céus, então não tem como a gente estudar algo tão sério que envolve a nossa eternidade em 10 minutos, né? Não tem como fazer isso. Então eu vou falar resumidamente, mas eu vou dizer para esclarecer o entendimento dos irmãos, né? Para que não fique confuso aqui também. Então nós vamos fazer mais uma leitura de um texto em 1 Timóteo 4, do 1 ao 3. 1 Timóteo 4, do 1 ao 3 diz o seguinte: continuação aqui do ensino, continuação sobre as doutrinas de demônios, e logo nós vamos entender tudo isso. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios. Aqui esses ensinos de demônios são doutrinas de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, e que proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Irmãos, aqui nós podemos ver mais perfis que Deus vai descrevendo através dos seus apóstolos, dos seus profetas, né, sobre o tempo do fim. Isso daqui é tudo relacionado ao tempo em que estamos vivendo, né? Pessoas que estão seguindo esses espíritos enganadores, ensinos de demônios, doutrinas de demônios, já têm a consciência cauterizada, ou seja, eles não pesam a consciência, não pesa roubar com o nome de Deus, não pesa nada disso, eles não têm mais consciência, vamos dizer, está cauterizado para eles, estão justificados, eles se justificam a si mesmos. E acima de tudo, que onde eu vou chegar, eles negam a Cristo, que proíbem o casamento. Isso aqui está falando de mestres, né? Não é proibir o casamento entre ovelhas, mas entre a própria religião, o mestre da religião. E aqui está o perfil da grande prostituta, né? Que lá você vê que o sacerdote lá não pode se casar, ele tem que se manter puro para fazer a obra de Deus. Só que a palavra do Senhor nos diz que um pregador, um homem de Deus, tem que ter a sua esposa, tem que ser casado, né? Um pastor, para poder exercer o ministério. Então aqui a gente já vê que tudo eles vão agindo contra a vontade de Deus, né? E eu vou terminar a leitura aqui, irmãos, para nós entrarmos na doutrinas de demônios e entender tudo isso, o contexto que eu acabei de ler, né? Oséias 4, verso 6. O meu povo está destruído porque lhe falta conhecimento, porque tu, sacerdote, olha só, um alerta aos pastores, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus. Dessa lei aqui é os mandamentos de Cristo, porque aqui quando está falando a lei do teu Deus, nós estamos atualizados à obra do Senhor. Aqui quando está mencionando a lei de Deus, nós fomos atualizados. Como atualizados, Luiz? Com o sangue de Cristo. Então as palavras de Cristo é o que estão em vigência, e eu vou demonstrar isso, que as doutrinas de demônio elas vêm para ultrapassar as palavras de Cristo, usando a própria palavra de Deus. As doutrinas de demônios são criadas dentro da própria palavra de Deus. Sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Aqui foi um recado no Antigo Testamento, né? Eu acho interessante, porque agora eu vou entrar assim no assunto, no texto-chave das doutrinas de demônios, e aqui nós entendemos então, né? No passado, o Senhor, ele já alertou o povo, que o povo estava sendo destruído por falta de conhecimento, né? Mas você vê a misericórdia de Deus, ó. Tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, ou seja,
tinha conhecimento, irmãos. Irmãos, muitos aqui vão ouvir essa mensagem e vão rejeitar, né? Muitos vão dizer: eu não posso fazer nada, eu estou aqui para falar a verdade, simplesmente a verdade, né? Você rejeita, para mim, quando uma pessoa rejeita uma mensagem que eu sinto a presença de Deus e eu estou pregando, eu lembro de Samuel falando, né? Que o povo não rejeitou a Samuel, rejeitou a Deus. E eu vou dizer sinceramente, você não rejeita a mim, o meu ensino que eu estou fazendo aqui. Você está rejeitando a Deus, você está rejeitando a verdade. E o fim é esse aqui, ó, para quem rejeita a verdade, né? Deus será rejeitado, sim, mais para frente, no último dia, se não se converter do mau caminho. Então agora nós vamos entender o que é a doutrina de demônio, que esse pessoal tudo está envolvido. Mateus 4, do 1 ao 13. Diz assim: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és o filho do teu Deus, também eu me esquecerei de teus... Perdão, irmãos, tive um errinho aqui. Aqui. Então, se és o filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, o colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és o filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos teus anjos ordenará a teu respeito, que te guardem, eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Aí tem um restante aqui da mensagem, onde diz, verso 7: respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Tem mais aí, continuação até o 13, que eu li o último verso 9. Então Jesus ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Irmãos, eu vou ficar até o verso 11. Aqui, irmãos, a doutrina de demônio está oculta aqui. Isso é uma circunstância que aconteceu com o nosso Senhor Jesus, né? A tentação de Cristo, né? A tentação de Jesus aqui no deserto por Satanás. Irmãos, a gente lê isso aqui e pensa, né? Não, Jesus, ele era filho de Deus, cheio do Espírito Santo, era fácil para ele. Não, isso daqui não foi fácil. Isso aqui foi uma grande eficácia do inimigo, né? Aliás, uma grande frustração, mas antes de ser frustrado, ele agiu de grande eficácia, porque de fato o Senhor foi tentado aqui, né? Irmãos, como que o diabo vem, né? Ele veio tentando confundir a Cristo usando a palavra de Deus, né? Usando a palavra de Deus, tentando barrar a Cristo, tentando barrar o ministério de Cristo. E qual foi a atitude do Senhor, né? Repreendeu, né? O Senhor ali encontrou dentro da palavra de Deus algo para repreender a Satanás, né? E ele foi repreendido. Agora, o que nós precisamos entender? Que a doutrina de demônio, ela é usada e inspirada por espíritos enganadores, usando a própria palavra de Deus. Mas como assim, Luiz? Irmãos, a gente leu no começo que o nome de Jesus está acima de todo nome, né?
nos céus, na terra e até debaixo da terra, os joelhos se dobram ao nome de Jesus. Então aquilo que ele ordenou, aquilo que ele deixou escrito, aquilo que foi escrito a seu respeito, que a igreja primitiva pregou, isso está acima de tudo também. Está acima de qualquer ensino do Antigo Testamento. Qualquer ensino do Antigo Testamento que passar por cima dessa doutrina não é Deus, não é o Espírito Santo agindo. São doutrinas de demônios. Assim como Satanás, ele pegou a palavra de Deus para quê? Para barrar a Jesus Cristo, para tentar impedir o plano perfeito da salvação. E não é diferente hoje. Todos estes pregadores que compõem a igreja prostituta e as suas filhas meretrizes espalhadas por toda a terra, todos estes pregadores que estão levando a igreja a se deitar com os reis da terra, todos eles usam essa mesma técnica que Satanás tentou contra o Senhor. Qual é essa técnica? De usar a palavra de Deus para barrar uma mensagem que está escrita por Cristo, que é a autoridade suprema. Como isso, Luiz? O Satanás, ele diz, não, olha, está escrito aqui, Jesus. O que isso significa? Como que eles dizem isso nos dias de hoje? É bíblico. Ô irmão, mas é bíblico, ó. Moisés falou, é bíblico. Davi falou, é bíblico. Espíritos enganadores. O Espírito Santo não pode negar a mensagem de Cristo. O Espírito Santo não pode ir lá no Antigo Testamento e pegar algo que desfavoreça, que menospreze a mensagem do Novo Testamento. Isso é doutrina de demônio, irmão. É normal você ouvir falar hoje, qualquer coisa que o governo ou que qualquer entidade que ganhe muito dinheiro nessa terra, ou qualquer pessoa que queira justificar alguma coisa, eles vão dizer, é bíblico. E é bíblico no Antigo Testamento. É bíblico, mas não é cristão. É bíblico, mas já está abolido por Cristo. É bíblico e se você usar, você vai estar cometendo o mesmo pecado aqui, de rejeitar Cristo. Mesma coisa, quando pode pôr na sua cabeça, toda vez que você tiver uma dúvida, que surgir uma dúvida, seja em televisão, seja nos governos, seja o que for, que eles tentar justificar dizendo que é bíblico, mentindo aquilo que Jesus falou, não é uma ação de Deus, é Satanás agindo da mesma forma que ele tentou Jesus. Para quê? Para blasfemar, para difamar o caminho da verdade. Mas Luiz, do que você está falando? Eu vou dar um exemplo muito claro. Eu não sou de partido político algum, porém eu não posso deixar de falar de política. Por quê? Porque as igrejas prostitutas estão envolvidas na política e um profeta tem que denunciar isso, né? Nessas últimas eleições tivemos um homem denunciando os falsos profetas, né? Denunciando Silas Malafaia, denunciando esses profetas, falsos profetas envolvidos com maçonaria, Cabo Daciolo, né? Denunciou tudo isso, e a palavra diz que aquele que vence o falso profeta, esse é o que é o de Deus, né? Esse é o servo que está sendo conduzido na verdade. A igreja inteira não ouviu o Cabo Daciolo, não deu atenção para ele, ouviram os falsos profetas como Silas Malafaia. Tinha uma tese, uma frase no governo aí que ia ter porte de arma liberado para todo mundo, e aí, como eles precisavam do apoio da igreja evangélica, né? Eles, como Jesus disse e ordenou para Pedro, e deixou um jugo para todos que ultrapassarem a ordem dele, porque Pedro cortou a orelha do soldado, né? E Jesus falou para ele, Pedro, mete a tua espada na bainha, porque é necessário que todo aquele que pegar a espada seja morto. Então quer dizer o quê? Está explicitamente claro, esse Senhor que você se reúne para louvar na igreja, esse Senhor que te dá livre acesso ao trono de Deus, deixou explicitamente claro
que se colocar a mão em espada, ele não tem compromisso. E ainda ele põe um jugo. É necessário que você seja morto à espada. Pronto e acabou. É ordem. Mas aí, pessoal, é claro, eu preguei isso, né? Claro que eu preguei a verdade, porque eu sirvo a Cristo. Mas aí, como eu digo, Satanás quer parar Cristo. Como que eles inventaram de parar Cristo? Inventaram algo, tá escrito. Como que o Satanás tentou parar Jesus? Tá escrito isso aqui. O que eles fizeram? É bíblico isso aqui. Foram lá em Moisés. Viajaram 2000 anos. Desprezaram a Cristo, a ordem de não pegar a mão em espada, tudo isso para apoiar a prostituição da palavra de Deus com governos maçons. Foram lá em Moisés, né? Descobriram que lá na lei de Moisés falava algo, que se ele pegasse, o homem pegasse o ladrão dentro da casa dele, ele podia matar, que o sangue ia ser sobre o ladrão. Então trouxeram essa baboseira, essa merda, que se fosse bom Deus não teria dado o seu filho por nós, né? Trouxeram essa baboseira lá do Antigo Testamento, né? Amando de quem? Isso, amando de Satanás, não é do Espírito Santo isso não é fruto do Espírito Santo. O Espírito Santo não pode negar as palavras de Cristo, porque o próprio Jesus falou, aquele consolador que há de vir testificará de mim, de Cristo. Ele não pode testificar da lei de Moisés ultrapassada. Ele tem que testificar de Cristo. Mas aí o que eles fizeram? Foram lá no Antigo Testamento, trouxeram... Essa é a doutrina de demônio mais famosa que eu já vi. É a ação de Satanás mais explícita. E você vê quantos que caem nisso. Quantos? Milhares, bilhares. Olha, e deixaram de lado o profeta que falou a verdade, denunciando os falsos profetas. Mas tudo bem, glória a Deus. É o que o Senhor fala, o povo perece por falta de conhecimento. Se você está tendo paciência de ouvir esse vídeo e chegar até aqui, glória ao Cordeiro de Deus. Você está tendo como se orientar nos últimos dias, porque eles vão usar muito isso. Enquanto nós vamos estar gritando, o Espírito Santo vai estar gritando a verdade, eles vão estar usando a tática de Satanás. Qual que é? É bíblico. Tudo é bíblico, né? Não interessa o que Jesus falou, é bíblico. O que Jesus falou não é por aí, porque Deus quer amor, não sei o que. Mentira de Satanás. Deus quer amor sim, mas tudo que Jesus falou é a própria vontade de Deus, é a vontade soberana do Altíssimo. Amém? Glória ao Cordeiro Santo de Deus. Então, meus irmãos, é muito sério tudo isso. Não caia nessa. A mesma tática que Satanás usou para tentar parar Jesus usando a palavra de Deus, né? É a mesma tática que eles usam hoje. É um sistema anticristo moderno, né? Das igrejas prostitutas e das mães meretrizes. E eles sempre vão usar isso para quê? Para quê que a igreja prostituta precisa fazer? Ela não se deita com os reis da terra, ela precisa satisfazer, né? Satisfazer a necessidade de quem? Dos governantes desse mundo, né? Então o que eles vão fazer? Eles vão blasfemar mesmo o caminho da verdade. Olha só, esse negócio de trazer palavra lá de Moisés para justificar isso, para falar que pode andar armado, para falar que cristão, para deixar Jesus de lado, meu irmão, blasfemar o caminho da verdade. E você tem a chance de se arrepender até o dia de Cristo. Mais uma vez eu vou dizer a palavra que o Senhor diz: filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas. Nisso conhecereis o espírito da verdade e o espírito do erro. Pronto e acabou. Se você não vence os falsos profetas, que são Silas Malafaia, Edir Macedo, Valdomiro Santiago e muitos outros, esses são os mais famosos, é os que levam a igreja a se corromper com os governos da terra. Se você não vence eles, você, infelizmente, a palavra de Deus deixa claro, você está na operação do erro. E Deus está chamando para fora, né? Não está condenado ainda, lógico que não. Até o verdadeiro dia da condenação tem chance ainda para se sair e vir para o lado da verdade, né? Para o lado dos pequeninos, né? E sair do glamour, do gospel falso, que só
Qual que é a tendência? O que esse pessoal faz? É só blasfemar o caminho da verdade. Eles são todos anticristo. O nosso mestre falou: não ajunteis tesouro nessa terra. Vai ver a vida particular desses pastores. É só tesouro nessa terra que eles ajuntam. Todos anticristo. É tudo doutrina de demônio. Se ele falou não ajuntar tesouro nessa terra, como que estão ajuntando? Doutrina de demônio. Tá entendendo o que é doutrina de demônio? Doutrina de demônio é usar a palavra de Deus para tentar calar a verdadeira doutrina, que é Cristo, que está de acordo com o Pai, qual eu li lá no começo. Tudo que ele falou, tudo que ele ensinou, está de acordo com o Pai. Entenderam? Então não adianta ir lá no Moisés lá, mas foi Deus que passou para Moisés. Não, mas Deus passou novas orientações através de alguém maior do que Moisés. Ele não falou: eis aqui quem está maior do que Abraão, eis aqui alguém maior do que Moisés, eis aqui alguém maior que Abraão. Então, é ensino muito maior, muito superior, de preço inigualável, preço inestimável para Deus, são os ensinos de Cristo. Então não caia nessa, não blasfeme do caminho da verdade, não difame o caminho da verdade. Quem que é o caminho da verdade? Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém agrada ao Pai, ninguém agrada o Pai, ninguém vem ao Pai, ninguém satisfaz ao Pai se não for observando os meus mandamentos. Porque tudo vem do Pai, tudo que ele ensinou vem do Pai. E Deus o honrou como? O colocou acima de qualquer outro nome, acima qualquer outro nome. Todos terão que dobrar o joelho, tanto no céu quanto na terra e até debaixo da terra. Então, meus irmãos, é sério. Isso é uma repreensão para a igreja, isso é uma repreensão para os pastores. Mude o jeito de pregar a palavra, não seja um pregador do evangelho das prostitutas, que é essa a intenção deles, é só deixar Jesus de lado e exaltar o diabo, porque é a mesma atitude. O diabo falou: olha, está escrito. Você diz: olha, é bíblico, mas se você sabe, não é de Cristo, não tem aprovação dos apóstolos, muito menos de Cristo, amém? Glória ao Cordeiro Santo de Deus. E eu vou deixar só mais uma mensagem aqui, que diz, está lá em Gálatas 3, que diz assim, verso 10: todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. E é evidente que, pela lei, ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Glória, glória, glória ao Cordeiro Santo de Deus. Aqui eu li até o verso 12, agora eu vou ler o 13 e o 14. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então, irmãos, aqui está muito bem claro, né? Você vê que nós precisamos da lei como algo que testifica de Cristo, que favoreça Cristo. Então a lei usada como Paulo usava é maravilhosa, é perfeitamente correta aos olhos de Deus. E como que Paulo usava? Expondo que os mandamentos, as coisas ali prescritas ali eram falhas, mas que, por exemplo, que a história de Abraão, por exemplo, que Cristo veio para completar a história e expandir o reino de Deus aos gentios, isso é maravilhoso, isso é conceito histórico, né? Palavra de Deus, sim, e serve para honrar a Cristo. Agora, pegar a lei de Moisés para falar que você pode andar armado e matar o cara que pular dentro da sua casa e esquecer o mandamento de Cristo, que está dizendo lá que não é para pôr a mão em arma, é doutrina de demônio. É doutrina de demônio e é só a ponta do iceberg. Porque aí envolve todas as áreas da vida dos filhos de Deus nos últimos dias, tem que ser revisto o que Jesus ensinou,
E o que eles estão pregando? Porque Jesus ensinou para a vida sentimental, Jesus ensinou para a vida financeira, Jesus ensinou para até qual seja a vida profissional, né? Todo tem um ensino, uma palavra, um mandamento de Cristo, né? Então tudo que você foi ensinado do Antigo Testamento não pode ultrapassar aquilo que Cristo determinou para a sua igreja, para a sua noiva. Se ultrapassar, você está agindo igual a Satanás, está tentando Jesus, tentando a Deus, está agindo igual os falsos profetas da igreja prostituta e das meretrizes, blasfemando o caminho da verdade, né? E você vai ser cobrado mais cedo ou mais tarde pela sua desobediência. Mas é claro, para os que obedecerem, para os que ouvirem a voz de Deus, eu tenho uma palavra muito linda aqui, 1 Pedro capítulo 1, verso 22 ao 23. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerado, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente, né? Glória a Deus. Então, a nossa alma é purificada pela obediência à verdade. Irmãos, conhecereis a verdade vos libertará. Isso que eu passei para os irmãos hoje é puramente a verdade. Então, agindo assim, não caia nessa. Satanás disse, está escrito, Jesus. Eles dizem, é bíblico, entendeu? Eles vão tentar justificar algo que é anticristo, anti-messias, que é iníquo, que não deveria ser pregado de algo algum, dizendo que é bíblico, como se tudo que é bíblico pode ser pregado na igreja de Cristo. Não pode. No judaísmo pode, em qualquer outra, mas na igreja de Cristo não, porque a igreja de Cristo ela foi separada para Cristo, ela foi derramado o Espírito de Cristo e para testificar de Cristo. Então, chega desse movimento anticristo dentro das igrejas. Amém, pessoal? Glória a Deus. Se inscreva no canal, deixa o joinha aí, deixe seu comentário, sua crítica, pode deixar sua sugestão. Nós vamos estar trazendo mais ensinos aqui para a honra e a glória do Deus vivo. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe em nome de Jesus.